Como é que um homem, sozinho, armado, só com papel e caneta, conseguiu uma coisa que parecia impossível numa época de tanto conflito religioso? Pois é, essa é a história incrível que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos viajar no tempo. Pensa só, estamos na Europa do século XVI, um continente mergulhado em guerras religiosas. E o nosso ponto de partida é Genebra, que na época era o coração da reforma calvinista. E olha, esse lugar não era qualquer lugar, não. Era um território onde rezar uma missa era crime. Andar com um terço no bolso era uma provocação. Era um lugar onde padres católicos precisavam se esconder. A hostilidade, basicamente, era lei. E é exatamente aqui que o nosso protagonista, Francisco, entra em cena. Ele chega a pé, sem nenhuma escolta, sem arma nenhuma. O que ele carregava? Papel, tinta e uma fé que parecia inabalável. Uma figura completamente vulnerável no meio do olho do furacão. E a missão dele? Bom, parecia loucura. Converter 70 mil calvinistas de volta para o catolicismo. 70 mil, numa região onde a fé católica tinha sido praticamente varrida do mapa. A pergunta era, por onde ele ia sequer começar? Para a gente entender a audácia dessa missão, a gente precisa primeiro entender quem era esse homem. Francisco nasceu numa família nobre, sabe? Um berço de ouro com um futuro todo planejado para ele, cheio de poder e riqueza. Só que, em segredo, ele tinha outros planos. De um lado tinha o plano do pai dele, carreira política, um casamento arranjado, muito poder, muita grana. Do outro, o chamado que o Francisco sentia no coração, uma vida dedicada a Deus. Eram dois mundos, dois futuros prestes a colidir. A jornada dele foi tanto de estudo quanto de alma. Aos 19 anos, ele passou por uma crise terrível, uma crise existencial mesmo, por causa da ideia da predestinação. A ideia de que Deus já escolheu quem vai para o céu e quem não vai, e que nada que você fizesse poderia mudar isso. A simples possibilidade de já estar condenado, não importa o que fizesse, o levou a um desespero profundo. Mas foi justamente dessa escuridão que nasceu a maior luz dele. E essa frase muda tudo. No auge do desespero, ele fez essa oração na frente de uma imagem de Nossa Senhora. E naquele momento, toda a angústia foi embora. Ele não teve uma resposta intelectual, sabe? Foi algo muito mais profundo. Ele sentiu a liberdade de amar sem pedir garantias. E isso virou a filosofia de vida dele. Então, vamos voltar lá para a Missão Impossível em Chablar. Os primeiros meses do Francisco na região foram um fracasso retumbante. Mas é justamente do fracasso que nasce a estratégia mais genial dele. A realidade foi um soco no estômago. Ninguém queria ouvi-lo. As pessoas fugiam dele na rua. Ele rezava a missa para as paredes da igreja. Recebia ameaças de morte todo dia. Teve uma noite que ele foi cercado por lobos e teve que dormir em cima de uma árvore para sobreviver. A missão parecia completamente condenada ao fracasso. Foi aí que veio a virada de chave. Se as pessoas não iam até ele para ouvir, ele ia encontrar um jeito de chegar até elas. Foi aqui que ele inventou uma espécie de marketing de conteúdo espiritual, séculos antes do termo existir. Toda noite, ele escrevia folhetos pequenos, bem claros, sem xingamentos, sem ameaças, só explicações respeitosas da fé. E de madrugada, ele passava de casa em casa, deslizando os papéis por debaixo da porta. Era uma guerrilha de informação, movida à gentileza. E os resultados? Gente, os resultados foram absurdos. Em 4 anos, contra todas as expectativas, mais de 40 mil pessoas voltaram para a fé católica. Onde a força e a briga falharam, a paciência e a palavra escrita triunfaram de uma forma espetacular. Essa frase famosa do Francisco resume perfeitamente o método dele. Ele provou, na prática, que gentileza não é fraqueza. Na verdade, era a força mais poderosa que existia para mudar a mente e o coração das pessoas. Mas ele não parou por aí, não. Ele pegou essa ideia de comunicação acessível e aplicou a um conceito ainda maior, a própria vida espiritual. E essa foi talvez a ideia mais revolucionária dele. Numa época em que ser santo parecia coisa de monge e freira, trancado em mosteiro, Francisco chegou e disse: não! A perfeição espiritual não é um clube fechado, é para todo mundo. E ele tornou isso super concreto. O comerciante que é honesto na balança, a mãe cuidando do filho, o soldado cumprindo o seu dever, todos eles, segundo Francisco, podiam ser santos ali mesmo, no meio da vida comum deles, sem precisar fugir do mundo. Ele escreveu tudo isso num livro que virou um best-seller da época. Foi traduzido para um monte de idiomas e era lido por todo tipo de gente, desde o rei Henrique IV da França até as lavadeiras mais simples. Ele, de fato, democratizou a espiritualidade.
Só que por trás dessa imagem toda de calma e gentileza, existia uma batalha interna, uma luta intensa e que durou a vida toda. E aqui vem o fato mais surpreendente de todos. A calma do Francisco não era natural. Muito pelo contrário, ele nasceu com um temperamento explosivo, pavio curto mesmo. A gentileza dele não foi um dom que ele recebeu, foi uma conquista diária. As próprias palavras dele mostram essa disciplina. A mansidão que ele tanto pregava era algo que ele mesmo precisava conquistar a cada hora de cada dia. E essa luta interna talvez seja o seu maior e mais poderoso testemunho. Então, qual é o impacto, o legado que fica desse homem que lutou contra o ódio com doçura e contra a própria raiva com disciplina? Bom, a igreja reconheceu oficialmente a grandeza dele, ele virou santo, foi nomeado doutor da igreja e, de um jeito que faz todo sentido, foi declarado padroeiro dos escritores e jornalistas. Uma homenagem perfeita ao homem que entendeu o poder da palavra para tocar as almas que sermão nenhum alcançava. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito atual, né? Na nossa era de debates inflamados na internet, de polarização, a história do Francisco nos desafia. Em um mundo onde as palavras são usadas como armas todos os dias, qual é o verdadeiro poder da gentileza? E a gente termina com seu conselho mais famoso e universal. Não fique esperando as circunstâncias perfeitas ou um chamado extraordinário. A santidade, a excelência, o propósito, tudo isso pode ser encontrado aqui e agora, no solo da nossa vida de todo dia. É uma mensagem tão poderosa hoje quanto foi há mais de 400 anos.